Cadê? Já começou? Ah, já. Tá aqui. Hare Krishna. Hare Krishna. Bom dia a todos. Vamos então falar sobre dois versos maravilhosos do Chaitanya Charitamrita, de Lila, os versos do 23 e 24 do 7º capítulo. Então eu vou passar a palavra agora para Vashana. A gente vai cantar primeiro. Primeiro vamos cantar. Perfeito. Perfeito, Quando todo mundo perfeito. chega. Cantar, canta aí. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskachade Sacharine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskatyada Satarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada.
Srila Prabhupada Ki Jai. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então, lendo Chaitanya Charitamrita, o versos 23 e 24 do Adi-lila, capítulo 7. Então, vou ler aqui o sânscrito, depois palavra por palavra. Patra patra vichara nahi stana stana eyana paya tanhakari premadana. Então, patra, receptivo. A patra, não receptivo. Perdão, é patra, né? Receptivo, a patra, não receptivo. Vichara, consideração. Nahi, não há nenhuma. Nahi, não há nenhuma. Stana, local favorável. Astana, local desfavorável. Yei, qualquer pessoa. Yanha, onde quer que. Paya, tem oportunidade. Tanha, somente ali. Kare, faz. Premadana, distribuição do amor a Deus. Tradução e significado dados por sua divina graça Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. Ao distribuir o amor a Deus, Chaitanya Mahaprabhu e seus associados não levavam em conta quem era o candidato apto e quem não era, nem onde tal distribuição deveria ou não acontecer. Eles não impunham condições. Onde quer que tivessem oportunidade, os membros do Panchatattva distribuíam amor a Deus. Significado: há alguns patifes que ousam falar contra a missão do Sr. Chaitanya, criticando o movimento da consciência de Krishna por aceitar europeus e americanos como brahmanas e oferecer-lhes sannyasa. Mas eis aqui uma afirmação autorizada de que, ao distribuirmos o amor a Deus, não devemos considerar se os recebedores são europeus, americanos, hindus, muçulmanos e etc. O movimento da consciência de Krishna deve ser difundido onde quer que seja possível e deve-se aceitar aqueles que assim se tornam Vaishnavas como superiores a brahmanas, hindus ou indianos. Sri Chaitanya Mahaprabhu desejou que seu nome fosse difundido em cada aldeia e cidade na superfície do globo. Portanto, se o culto de Chaitanya Mahaprabhu está sendo difundido em todo o mundo, deveriam aqueles que o abraçaram não serem aceitos como Vaishnavas, brahmanas e sannyasis? Estes argumentos tolos são, às vezes, levantados por patifes invejosos, mas os devotos conscientes de Krishna não se importavam com eles. Seguimos estritamente os princípios estabelecidos pelo Panchatattva. Yutya Kaya Diya Bandara Ujade Acharya Bandara Prema Shata Gunabade. Embora os membros do Panchatattva saqueassem o reservatório de amor a Deus e comessem e distribuíssem seu estoque, nunca vi escassez, pois este reservatório maravilhoso é tão completo que, à medida que distribui o amor, o suprimento aumenta centenas de vezes. Significado: uma pseudo-encarnação de Krishna certa vez disse a seu discípulo que se havia esvaziado ao dar-lhe todo o conhecimento e assim estava espiritualmente falido. Semelhantes enganadores falam dessa maneira para enganar públicos, porém,
A verdadeira consciência espiritual é tão perfeita que quanto mais é distribuída, mais aumenta. Falência é um termo aplicável no mundo material, mas o reservatório de Deus, de amor a Deus, no mundo espiritual, não pode jamais esgotar-se. Krishna supre milhões e trilhões de entidades vivas ao fornecer-lhes todas as coisas que necessitam. E mesmo que todas as inúmeras entidades vivas desejassem tornar-se conscientes de Krishna, não haveria escassez de amor a Deus, nem haveria insuficiência de provisões para a manutenção delas. Iniciamos nosso movimento da consciência de Krishna sem a ajuda de ninguém, e ninguém forneceu nosso sustento, mas atualmente estamos gastando centenas e milhares de dólares em todo o mundo e o movimento está aumentando cada vez mais, de modo que não há possibilidade de escassez. Mesmo que pessoas invejosas nos critiquem, se nos mantivermos fiéis a nossos princípios e seguirmos os passos do Panchatattva, esse movimento continuará imune de sannyasis de imitação, religiosos, filósofos ou cientistas, pois transcende todas as considerações materiais. Portanto, aqueles que propagam o movimento da consciência de Krishna não devem temer tais patifes e tolos. Om Nagyana Timirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurumilitan Yana Tasmai Shigurave Namaha. Nasci em completa ignorância, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Vou lendo aqui de novo. Patra Patra Vicharana Hina Stana Stana Yeyan Rapayatan Hakari Premadana. Ao distribuir o amor a Deus, Chaitanya Mahaprabhu e seus associados não levavam em conta quem era o candidato apto e quem não era, nem onde tal distribuição deveria ou não acontecer. Eles não impunham condições. Onde quer que tivessem oportunidade, os membros do Panchatattva distribuíram amor a Deus. Lutya Kaya Diya Bandara Ujade Acharya Bandara Prema Shati Gunapade. Embora os membros do Panchatattva saqueassem o reservatório de amor a Deus e comessem e distribuíssem seu estoque, nunca havia escassez, pois este reservatório maravilhoso é tão completo que à medida que se distribui o amor, o suprimento aumenta centenas de vezes. Que versos, né? Tão maravilhosos, assim, inspiradores para a nossa prática, né, de serviço devocional, né, a gente ter essas referências, e só tendo essas referências a gente pode ter acesso, né, ao serviço devocional todos os dias, ou o início dele, né, às vezes tendo contato com o Panchatattva, Chaitanya Mahaprabhu, os santos nomes. Temos a semente de Bhakti, né, plantada no nosso coração. Então, essa ideia, né, de Sr. Chaitanya e todos os membros do Panchatattva, né, quando eu li esse verso, eu lembrei desses versos, né, eu lembrei de uma canção de de Bhaktivinoda Thakur, que é Nadia Godrumi Nityananda Mahajan, né, que é muito esse humor, né, que está falando aqui nesses versos. Então, vou ler a tradução dessa canção. Na terra de Navaduipa, na ilha de Godruma, o magnânimo Senhor Nityananda abriu o mercado do santo nome para a liberação de todas as almas caídas. Então, aqui se fala também que os devotos vão saqueando, né, esse reservatório, né, de conhecimento transcendental, de amor, né, por Krishna, e ele é inesgotável, né? Então, assim, aqui fala, acho que essa canção fala muito dos dois versos, né? Vai falar que ele abriu o mercado dos santos nomes, ou seja, para todo mundo, né? Então, os santos nomes eram até então, parece restrito aos brahmanas, né? Então, Sr. Chaitanya veio dar, e o Panchatattva, né, no caso Nityananda, aqui na canção que está sendo
tendo uma reverência, mas no caso, quando a ideia é que todos sirvam, né, os membros do Panchatattva têm essa mesma missão do Senhor Chaitanya, de espalhar tudo, né, todos o conhecimento, principalmente através do Mahamantra Hare Krishna, que é onde a audição, né, nosso sentido da audição, ele capta, né, muito, por exemplo, nós para ver, nós podemos, para não ver, a gente pode fechar os olhos, né, não estamos vendo, nós podemos nos distanciar para não tocar certas coisas, nem sentir o gosto de alimentos e bebidas, sei lá, e a gente pode recusar fechando a boca, só que o ouvido é difícil você não ouvir, né? Por mais que você não queira, às vezes está um som muito grande, assim, você fecha o ouvido, mas ainda está atravessando ali. Então, a audição é um campo muito aberto para a gente receber, né? E dentro da nossa filosofia por onde começa tudo, né? A gente ouvir, né, para adquirir o conhecimento, né? Então, ouvir os santos nomes, ouvir os passatempos de Krishna, ouvir a glorificação do Senhor, né, ouvir as instruções do mestre espiritual. Então, essa questão do ouvir é muito importante. Então, o Dharma dessa era, né, Yuga Dharma, é o cantar dos santos nomes de Krishna, ouvir e cantar, né, os santos nomes de Krishna. E o Sr. Chaitanya Mahaprabhu inaugurou isso, né, essa prática dos santos nomes, que fosse acessível a todos. Então, através da audição, né, todo mundo pode captar ali a Krishna, né, Krishna na sua forma, né, absoluta, enquanto santos nomes, né, de Krishna, né? Então a representação sonora é ele mesmo, né, através do som, né? Então olha que método maravilhoso e tão eficaz de chegar nas pessoas, né? Então, quando o Nityananda abre então o mercado do Santo Nome, então, todas as entidades vivas, nem as pessoas, né? Porque é dito que quando nós cantamos Hare Krishna, né, até as plantas, os insetos, as árvores, todos são beneficiados, né, com a vibração sonora transcendental. Então, todos estamos pensando até em outras espécies, né, todas as espécies de vida. Então, assim, é algo que é muito aberto, né, para todo mundo mesmo, né? Então, tem essa questão, né, de ser sem distinção, porque o propósito mesmo dessa distribuição é que todos possam ter acesso, né? Então, como Srila Prabhupada trouxe esse conhecimento, esse movimento de Sr. Chaitanya Mahaprabhu foi trazido por Srila Prabhupada, né, para o mundo inteiro, ele inundou, né, como foi predito numa escritura que agora eu não vou lembrar onde mas foi predito que uma pessoa em Kali Yuga faria esse movimento de espalhar, né, a consciência de Krishna em cada vila e aldeia, né? Então, alguém muito especial, né, faria essa missão, né, de dar a missão do Sr. Chaitanya tão importante para o mundo inteiro, né, sem distinção, né? Então, porque é considerado esses ocidentais, por conta dos seus maus hábitos, por conta de uma questão assim mesmo de hábitos mais ditos impuros, e ter contato com esse conhecimento, né, porque é chamado de milechas, né, quem come carne, tem toda essa classe, né, que é dito que nós aqui ocidentais somos pessoas com essa característica milecha, né, mas até qualquer um pode se purificar e qualquer um pode ver qual é o propósito último da vida, né?
Então, esse propósito, não, o bem último da vida, né? Então, o devoto puro, que no nosso caso, né, que trouxe a missão de Chaitanya Mahaprabhu, assim, com essa responsabilidade assim, enorme, nos deu o propósito dele, né, de Prabhupada, e é o mesmo do Panchatattva, né, não tem diferença, é o mesmo propósito, né, e qual é o propósito? De dar o bem último, né, Shreyas, né, e tirar a humanidade desse conceito de preyas, né, o que é preyas e Shreyas? Preyas é o bem temporário, isso aqui, esse corpo, o que foi nos designado a desfrutar desse mundo, que foi designado a sofrer, tudo isso é muito temporário, né? Então não tem porquê nutrir algo que seja temporário, né? Apenas para você ter o seu dever aqui ocupacional, né? Mas fora isso não tem por que nutrir tanto. O que a gente precisa nutrir na nossa vida? O que a gente precisa dar atenção para isso de fato? É o que a gente vai levar daqui, né? O que é eterno, né? Que está ali sendo constituído como propriedade da alma espiritual, né? E não algo que vai se perder em poucos anos, né? Então essa coisa dos Shreyas, né? O bem último que os grandes acharyas, Panchatattva, vieram dar, né, para todos nós, assim, com muita misericórdia, né, assim, carregados de pura misericórdia por nós, as almas, né, caídas. E é interessante que Prabhupada fala muito aqui, né, sobre dar esse exemplo, né, Não, ele comenta sobre as pessoas, os patifes, né? Prabhupada tem essa linguagem assim bem enfática, né? Para dizer que tolice é isso, né? Falar uma pessoa que Sr. Chaitanya como esse exemplo, Nityananda, os membros do Panchatattva dando esse exemplo tão maravilhoso, tão magnânimo, né? E alguma pessoa chegar e dizer que os ocidentais, europeus, não podem ter acesso a isso, né? Então, até mesmo associados do Sr. Chaitanya na época, né? Rupa Goswami, Sanatana Goswami eram muçulmanos, né? E o conhecimento foi dado para eles, e eles eram devotos de primeira linha, né? Então, assim, não tem essa diferença, né? Então, o devoto puro, ou, no caso, a encarnação de Krishna, né? Vai ver a alma, né? Vai ver a alma espiritual, não vai ver o entorno, o que está ali, né? Decorando, né? Assim, a vida, né? Com os elementos materiais. Não é isso que importa, né? Então, a gente vai ver no último... Ai, peraí, que eu me perdi aqui nos livros. A gente tem aqui as últimas frases, né? Aqui, que a gente vê a diferença, né? Do que a gente está falando aqui. Então, Chaitanya Mahaprabhu desejou que seu nome fosse difundido em cada aldeia e cidade na superfície do globo. Portanto, se o culto de Chaitanya Mahaprabhu está sendo difundido, deveriam aqueles que o abraçaram não ser aceitos como Vaishnavas de Brahma Sannyasis? Não é aqui. É aqui no 24. 24, nos últimos... Este movimento continuará imune de sannyasis de imitação, religiosos, filósofos ou cientistas, pois transcende todas as considerações materiais. Portanto, aqueles que propagam o movimento da consciência não devem temer tais patifes e tolos. Então, mesmo que as pessoas invejosas nos critiquem, se nós mantivermos fiéis aos nossos princípios e seguirmos os passos Panchatattva, esse movimento continuará imune. Aí ele fala os sannyasis de imitação e tal, né? Então, isso que acontece, a diferença, né? A pessoa, porque nesse caso, assim, Prabhupada também estava fazendo referência
aos indianos na época que estavam criticando, né, o movimento, porque ele estava dando sannyas, né, para ocidentais, né, europeus, americanos, sul-americanos, né, e ele estava sendo muito criticado, inclusive de dar um abrigo para as mulheres no templo também, né, assim, Prabhupada, ele entrou, ele veio dar a consciência de Krishna para todo mundo. Na Índia tem uma questão com as mulheres bem diferente, as mulheres não adoram a deidade, não moram nos templos, né, não tem essa vida monástica, né, então praticamente não dão aulas. Então, assim, Prabhupada ele veio para o Ocidente dar o movimento Hare Krishna de acordo com o que o Ocidente precisa, né? Então, ele viu que as mulheres, elas, né, têm essa abertura para morar no templo aqui, né? Então ele colocou as mulheres morando no templo, dando aulas, adorando a deidade, fazendo tudo que os homens faziam também. Inclusive ele não via essa diferença, né? Então ele veio dar o consciência de Krishna de uma outra forma. Então ele foi muito criticado por alguns indianos, né? E ele veio dando essa resposta aqui, agora, né? A gente está vendo. E fora essa questão também de perceber, né? De nos alertar, né? Para perceber essas nuances, né? Prabhupada sempre nos deixou muito espertos para ver o que seria uma coisa de imitação e que não seria, né? Então a gente pode ver assim que muitas religiões em todas as linhas religiosas, né, tem pessoas que estão ali querendo ser algo que não são, né? Então em postos muito altos, elevados, e assim a gente estudando, né, as escrituras, Prabhupada nos deixa muito espertos para identificar certas atitudes, né? Então as pessoas que realmente são avançadas são pessoas que se preocupam com cada alma, né? São pessoas que estão preocupadas com o desenvolvimento do amor puro a Krishna. Então estão dando a filosofia e o conhecimento e o serviço devocional para aqueles que interessam a tal pessoa, né, em troca de alguma coisa. Então, quando existe essa troca, né, de interesses, né, eu vou te dar um conhecimento, vem aqui porque você me interessa por algum motivo, né, isso não é uma prática de uma pessoa avançada. A pessoa que é avançada, ela vai ver Krishna no coração de todo mundo e ela vai querer que todo mundo se volte para Krishna, independente da situação que ela esteja, independente do grau de escolaridade, independente da conta bancária, independente da nacionalidade, independente da sanidade mental até, né? Porque todo mundo ali é uma alma espiritual, parte integrante de Krishna. Então, os devotos Panchatattva e os seus seguidores vão nessa linha, né? Sem importar com nada, né? Então, eu peguei aqui um trecho do Bhagavatam, de um trecho do Bhagavatam, no capítulo 5 do primeiro canto, que fala, eu achei muito interessante compartilhar com vocês, que pega muito esse humor, né? Que o devoto puro, que é esse pensamento do Panchatattva, né? Essa linha de pensamento, ele vê que está tudo muito perigoso, né, para as pessoas nessa Kali Yuga, nesse mundo material, e que a ideia é salvar, existe uma urgência em salvar, né? Eles passam essa urgência, né? Então, ao passo que a gente, enquanto pessoas contaminadas, a gente está sempre na urgência pelo desfrute ou pela
por evitar o sofrimento. A nossa ânsia, né, nossa urgência é essa, ou de desfrutar cada vez mais, ou de tentar parar o sofrimento. Isso que a gente está sempre urgente. Mas o devoto, mesmo, né, Vaishnava ali, com um quilate enorme, que segue essa urgência do Panchatattva, ele está na urgência de ajudar as pessoas a estarem com Krishna novamente, né, e parar esse sofrimento, esse ciclo de nascimentos e mortes. Então, eu vou ler só um trecho aqui para vocês entenderem essa urgência, né, que eu achei muito interessante compartilhar aqui. Que Prabhupada fala: sabemos que nossa honesta tentativa de apresentar esta grande literatura, que transmite as mensagens transcendentais destinadas a reviver a consciência de Deus nas pessoas em geral e reespiritualizar a atmosfera do mundo, está repleta de grandes obstáculos. Nossa apresentação deste assunto em linguagem adequada, especialmente numa língua estrangeira, certamente terá falhas e haverá muitas discrepâncias literárias, apesar de nossa honesta tentativa de apresentá-la de maneira apropriada. Mas estamos certos de que, mesmo com todas as nossas falhas a este respeito, o tema será levado em consideração e os líderes da sociedade ainda assim o aceitarão, devido ao fato de ser uma tentativa honesta de glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Quando há fogo numa casa, os ocupantes da casa saem em busca de ajuda junto com o vizinho, mesmo que sejam estrangeiros. Todavia, mesmo sem conhecer o idioma em que as vítimas do fogo se expressam, os vizinhos entendem a necessidade, embora esta não tenha sido expressa na mesma linguagem. O mesmo espírito de cooperação é necessário para difundir esta mensagem transcendental do Srimad Bhagavatam por toda a atmosfera poluída do mundo. Afinal de contas, esta é uma ciência técnica de valores espirituais e assim estamos interessados nas técnicas e não na linguagem. Se as técnicas dessa grande literatura forem compreendidas pela população mundial, haverá êxito. Achei fantástico, porque Prabhupada, né, ele quer acessibilidade ao conhecimento, né, não importa questões secundárias, né, não importa a urgência, né, e como a pessoa pode ter um conhecimento como ele é, né, e é muito melhor do que ter tudo certinho, mais adulterado, né, de alguma forma. Então, essa aqui, acho que está muito caracterizado o humor do devoto que quer salvar todo mundo do incêndio, né, mesmo que não falemos a mesma língua material, mas a linguagem é outra, né, espiritual, que é compreendida pode ser compreendida pela alma, por todo mundo, né. Então, eu acho que eu já falei tudo, né? A gente está falando também da questão de não ser esgotável o conhecimento e o amor, né? Como foi falado aqui, homens de fé cantem, homens de fé, pela ordem do seu Gauranga, irmãos, eu imploro, cantem Krishna e sirvam e adorem Krishna e aprendam sobre Krishna. Né? E quanto mais faz isso, né, como o senhor Nityananda está falando na oração, né, para a gente colocar aqui o serviço sempre, glorificar Krishna, cantar, né? E quanto mais a gente faz isso, mais a gente canta, mais a gente lê, mais a gente vai ter amor, mais a gente vai ter gosto, mais a gente vai crescendo, né? É uma coisa que vai progredindo, né? Ao passo que quando a gente entra em contato com algum desfrute material, aquele desfrute vai regredindo, né? Tá sempre,
quanto mais a gente faz aquela mesma coisa, mais vai regredindo. Então, a gente tem uma música que a gente gosta, quanto mais a gente ouve aquela música, ai, já deu, não quero mais, enjoei dessa música, né? Enjoei de coisas, porque aquilo já liberou as substâncias do cérebro que tinha que liberar, e aí você precisa de algo diferente para poder dar conta daquele hormônio de prazer. Na consciência de Krishna, não. Na consciência de Krishna, quanto mais você faz, mais você tem vontade de fazer, mais você tem vontade de cantar, mais você começa a ler, mais você tem vontade de ler, né? Então, é algo inesgotável, né? E a gente vai entrando em contato com esse amor puro. Então, para o devoto puro, quanto mais ele tem amor, mais êxtase ele vai ter, mais êxtase ele vai ter e não acaba, né? É algo que está sempre ali insaciável, né? Não sacia, né? Está sempre ali, como diz alguma passagem do Bhagavatam, fala isso, que tudo no mundo material vai saciar, tipo, já comi, já saciou, né? Mas a questão transcendental, você está sempre insaciável, você nunca está plenamente satisfeito com aquilo, sempre querendo mais e mais e mais e mais e mais, e sempre vai ter mais amor para a gente poder ter contato, né? Então é algo que não tem fim, né? Que é infinito, é ilimitado, porque Krishna é ilimitado. Então nada dele é limitado, né? Ele é o todo completo e ilimitado também, né? Então quando a gente coloca aqui, só para fechar minha fala, né, que eu acho muito legal essa parte, né, que a gente fala, né, cantem o santo nome de Krishna sem ofensa. Krishna é nossa mãe, Krishna é nosso pai, Krishna é o tesouro da nossa vida, né? Krishna é o tesouro da nossa vida, é o mais é a coisa mais rica, né? O objeto mais rico que a gente pode, né, ter contato, né, nas nossas vidas. E a gente, quando entra em contato, né, a gente percebe o quanto ele reciproca, e essa reciprocidade não tem fim. Então, quando a pessoa entra em contato através do Panchatattva, né? Então, por isso nós cantamos para o Panchatattva também, né? Porque eles têm um santo nome, distribuem toda essa potência, né, de amor a Deus. Então nós reverenciamos o Panchatattva, pedimos licença para cantar, né, para abençoar o nosso canto, né, do Mahamantra Hare Krishna, e que assim seja em toda a nossa vida, nossas vidas, que possamos então glorificar o Panchatattva, o Senhor Krishna, e ter amor puro por ele em algum momento. Vou passar a palavra para Gurahari Hare Krishna. Magyana Timirandasya Garanjara Salakaya Jaksou Militanjara Tasmai Sigura Venamaha. Nasci na mais obscura ignorância, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a chote do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Bom, aqui não me restou muito, né? A Vaishnava fez uma exposição bastante ampla desses versos maravilhosos, né? Eu queria só rapidamente tentar trazer a reflexão alguns comentários Bhaktivedanta aqui sobre esses dois versos, né? O primeiro deles, né, no significado do 23º, Prabhupada fala que o movimento para a consciência de Krishna deve ser difundido onde quer que seja possível e deve-se aceitar aqueles que se tornam Vaishnavas como superiores a Brahmanas hindus ou indianos. Sri Chaitanya Mahaprabhu desejou que seu nome fosse difundido em cada aldeia e cidade na superfície do globo. Bom, a gente sabe, né, que
Srila Prabhupada, assim como o Sr. Chaitanya e seus associados, eles são gostanantes, né? São pessoas que têm esse desejo, né, de difundir esse conhecimento transcendental em cada pedaço do planeta, e ele não vê a condição socioeconômica, intelectual, religiosa de cada alma corporificada. Ele vê em cada entidade viva uma alma corporificada apta a receber esse conhecimento transcendental e assim ser salva do enredamento material, do ciclo de nascimentos e morte, né? Então, esse espírito missionário do Sr. Chaitanya foi a fonte de inspiração de Srila Prabhupada para vir ao mundo ocidental, né? E é interessante aqui que ele, no seu significado, né, ele considera os Vaishnavas superiores aos Brahmanas, hindus e indianos. Como a própria Vaishnava comentou, né, havia muitas críticas de alguns irmãos espirituais em relação a Prabhupada, da maneira como ele fazia a gestão de pessoas dentro da ISKCON, né? Enfim, esse tópico, né, de se tornar, fazer com que todos esses devotos, aqueles que aceitaram, né, Krishna como a suprema personalidade de Deus, que se abrigaram nos santos nomes, como pessoas superiores a hindus, brahmanas e indianos de uma maneira geral, né, está dentro de um contexto que eu considero assim perigoso nas duas vias, né? Primeiro, isso aconteceu muito no início do nosso movimento da ISKCON aqui no Ocidente, né, onde os devotos se consideravam de uma maneira orgulhosa até, né, e mesmo ainda em etapas do processo de Bhakti, onde ainda a gente está com desejos materiais, né? Nossa etapa como de Shraddha, seguida de Sadhu Sangha e Bhajana Kriya, né? Que é o serviço devocional regulado, a gente ainda está cheio de desejos materiais, né? Então essa fase inicial do movimento, onde os devotos se consideravam até superiores, ela foi muito perigosa, né? Porque é dito, né? Isso até foi ontem passado por Davantari Swami no seminário que nós tivemos oportunidade de participar sobre os 9 processos e as 9 etapas de Bhakti, né? Que, de acordo com os Vedas, né? Mesmo pessoas que encontram-se em atividades karmakanda, né? Essas pessoas que estão praticando, por exemplo, atividades piedosas, estão se beneficiando com isso, mesmo essas pessoas elas não devem ser criticadas. Isso considera-se até uma ofensa, né? Um empecilho à vida espiritual do devoto, né? Então a gente teve esse aspecto, né, que é perigoso, né? E esse tipo de pseudo-orgulho de devotos neófitos que ainda estavam na sua fase inicial de vida espiritual. E por outro lado também, né, é dito que as pessoas que aceitam os santos nomes, se abrigam nos santos nomes, elas são pessoas santas, né? Elas, mesmo que cometam atos abomináveis, elas não devem ser desrespeitadas, elas devem ser tratadas com toda a reverência, né? Então, esse também é um tipo de perigo muito grande quando a gente está dentro de uma sociedade de buscadores espirituais, de devotos, né? E uma instituição ampla como a ISKCON, né, que aceita, seguindo os princípios até do Panchatattva, né, de aceitar indiscriminadamente pessoas de diferentes níveis sociais, econômicos, como foi falado, né? Então a gente às vezes dentro das nossas atividades tende a criticar outros devotos por eventuais falhas, né? E isso é muito perigoso para a nossa vida espiritual, né? A Vaishnava Parada está no mesmo nível de Nama Parada, né? São ofensas que são como ervas daninhas na nossa trepadeira de serviço devocional e que nos impede, né, de avançar espiritualmente. Então, Prabhupada, nesse contexto, né,
ele de uma certa forma, com base nos Shastras, né, ele corrobora essa visão de que quem está abrigado nos santos nomes e aceitou Krishna como a suprema personalidade de Deus é de fato uma pessoa muito especial, né? Um outro ponto já do 24º verso, que fala da falência, né? Que é um termo aplicado apenas ao mundo material, mas que o reservatório de amor a Deus no mundo espiritual não se esgota, mesmo que milhões e trilhões de pessoas desejem esse amor, né? Porque ele aqui é dito que Krishna pode dar esse amor, né? E nunca haveria a escassez desse amor, né? Então, a gente está tratando aqui de duas coisas completamente diferentes, né? Aquilo que existe dentro desse mundo material, e aí a gente entende que existe até uma ciência, né? Que é a economia, que estuda como você lidar com recursos escassos para maximizar aí digamos assim, o bem-estar de uma sociedade como um todo, né? Mas no plano espiritual isso não existe, né? No plano espiritual, nós, enquanto almas eternas, servas de Krishna no plano espiritual, nós somos Satitananda, né? Nós somos eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurança. E essa bem-aventurança é descrito nas escrituras, né? Que ela é contínua e crescente. No plano espiritual, quanto mais você serve amorosamente a Krishna, né? Mais bem-aventurança você sente de uma maneira crescente, imagina, né? Uma coisa que dentro da nossa realidade do mundo material é algo assim inimaginável, né? Como você experimenta prazer contínuo e crescente, né? E é isso que exatamente as almas puras no plano espiritual experimentam, né? Esse prazer, essa bem-aventurança, né? Então, esse amor é ilimitado. Então, mesmo aqui, nesse plano material, as grandes almas, né? Que estão em estágios mais avançados, até Prema Bhakti, né? Eles estão tomados por esse êxtase transcendental, né? Então é descrito no Chaitanya Charitamrita, tem várias passagens como os devotos do Senhor, que são devotos puros, que vieram junto com o Senhor Chaitanya executar esses passatempos dentro desse mundo material. Eles experimentavam sintomas de êxtase, né? Diferentes sintomas de êxtase, como arrepio nos pelos, né? Contração de membros, né? Eles tinham isso era uma manifestação espontânea e intensa, né? Então, não há limite, né, para esse prazer transcendental que as almas puras experimentam, né? E finalmente, um outro ponto do significado Bhaktivedanta que eu gostaria também de discorrer sobre, acho que Varshana já falou, né? Que é mesmo aquele frase final de Prabhupada no significado, né, do 24, que ele fala que mesmo que pessoas invejosas nos critiquem, se nos mantivermos fiéis a nossos princípios e seguirmos os passos do Panchatattva, este movimento continuará imune de somes de imitação, pseudo-sannyasis religiosos, filósofos ou cientistas, pois transcende todas as considerações materiais. Interessante que esse movimento é uma ciência espiritual, né? E esse termo ciência hoje é usado, né, principalmente pelos epistemologistas, né, como algo passível de ser comprovado através de um experimento, né, com elementos materiais.
Porém, esse campo de conhecimento, né, metafísico, o laboratório não é um laboratório convencional. O laboratório é nós mesmos, né? Nosso coração, né? E a gente tem a comprovação prática ao praticar esse processo da consciência de Krishna, de que realmente uma transformação ocorre dentro de nós, né? Então, aqueles que seriamente estão adotando esse processo, eles podem perceber na prática o quão poderoso esse processo é, no sentido de causar uma verdadeira revolução dentro do nosso coração, coisas que nós considerávamos quase que impossíveis de abrirmos mão. Essas atividades, elas são cessadas de uma maneira muito natural. Desejos assim de gratificação dos sentidos que a gente tinha no passado e considerava quase que uma paixão inalienável, né? Ou seja, muito difícil de ser suplantada, hoje torna-se até um motivo de riso, né? Coisas que a gente fazia no passado, antes de adotarmos esse processo, que a gente era muito apegado e hoje está nem aí, né? Então, essa transformação interna, quando a gente pratica o serviço devocional regulado, ele é uma evidência de que esse é um processo científico quando levado a sério, né? Quando nós cantamos a nossa japa com seriedade, quando nós buscamos a companhia de pessoas santas que nos iluminam, né? Quando a gente busca o abrigo nessas pessoas, em especial o mestre espiritual, quando a gente começa a estudar essa literatura transcendental, quando a gente começamos a colocar Krishna cada vez mais no centro das nossas vidas, esse processo, né, ele traz como consequência uma mudança drástica nos nossos hábitos, né? Isso é feito de uma maneira muito natural, né? Muito natural, nada é forçado. É por isso que eu sempre falo, né, que independente dos seus hábitos, né, eu sempre falo isso para as pessoas que estão iniciando a prática da consciência de Krishna, de que a mudança de hábito é algo natural, que o poder do cantar do Mahamantra Hare Krishna é tão intenso, tão poderoso, né, que faz com que aquele praticante sincero, que está realmente interessado em se relacionar, ou melhor dizendo, restabelecer esse relacionamento esquecido com Deus, com Krishna, né? Se ele assim o faz, Krishna vai fazer todos os arranjos necessários para que essa pessoa se aproxime cada vez mais de Deus, né? Então, quando ele fala aqui que isso é uma condição absolutamente importante, né? As palavras de Prabhupada, elas devem ser interpretadas de uma maneira muito minuciosa, né? Então, olha lá, o que Prabhupada fala aqui? Apesar das críticas, e aí nós temos aí todas as classes de pessoas, né, que são considerados relevantes dentro da nossa sociedade, os cientistas, os filósofos, os religiosos e esses líderes que se dizem Deus, né, como a Vashna explicou agora há pouco, aí os pseudo-swamis e os swamis de imitação, né? Então, apesar de todas essas críticas a nós, né, de acusações dos mais diferentes tipos, né, do tipo, são sentimentalistas, adoram imagens, etc. Se a gente se mantém fiel aos passos se mantivermos fiéis aos nossos princípios e seguimos os passos do Panchatattva. O que significa para nós seguir os passos do Panchatattva? Isso é muito importante. Então, como eu expliquei, o Sr. Chaitanya e seus associados, eles iam
em cada vila, em cada porta, né? Buscar, implorar, o termo é esse mesmo, implorar as pessoas que aceitassem o cantar dos santos nomes, né? Então, Harinama Sankirtana é o Yuga Dharma, né? É o remédio recomendado para essa era de Kali, né? E é até dito aqui no verso 22, né? Que o processo de cantar e dançar não pertence a esse mundo material. São atividades transcendentais e quanto mais cantarmos e dançarmos, mais poderemos saborear o néctar transcendental do amor a Deus. Prabhupada fala no seu significado, né? Então eles iam de porta em porta implorar. Imagina, Haridas Thakura e Nityananda, imagina, eles foram ao encontro de duas pessoas, né, Jagai e Madai, que eram considerados os caras mais pecaminosos de Navadvipa, pessoas realmente pesadas, criminosos, né, que cometiam atos assim abomináveis, E ainda assim, Nityananda Prabhu e Haridas Thakur foram a esses indivíduos, né, implorar para que eles cantassem o santo nome. Então, voltando aqui ao ponto de seguirmos os passos do Panchatattva, o que significa isso, né? A gente tem que, nós devotos de Krishna, que aceitamos esse conhecimento transcendental e adotamos essa prática do serviço regulado, a gente tem que entender a missão de Prabhupada, né? Como salvador do mundo ocidental, né? Tá no significado do seu pranam. Então, Srila Prabhupada, como um Goswanandi, que seguiu os passos do Panchatattva, então ele pede que nós adotemos o mesmo procedimento, o mesmo comportamento, a mesma atitude e sermos pregadores, levarmos esse conhecimento para todas as pessoas, indiferente da sua condição social, econômica, intelectual. Então, o significado Bhaktivedanta de seguirmos os passos do Panchatattva e sermos fiéis aos nossos princípios, é exatamente esse, né? De sermos muito sérios em nossas vidas espirituais e sermos propagadores desse conhecimento transcendental. Sermos pregadores, levarmos esse conhecimento da melhor maneira possível, da forma mais acessível para toda a sociedade, independente, como eu falei, de aspectos materiais. Então, gente, é isso, eu estou encerrando aqui as minhas considerações sobre esses dois versos. Então, eu passo a palavra agora para a Vashna, que está com os comentários, se existe alguma pergunta, dúvida, para que a gente possa estar debatendo aqui. Vamos ver aqui quem está presente. Prabhupada Vyoma, Haribo, Lila Das, Hare Krishna, Marcos Maria Branquinho, Haribol, Angel Alexandre, Hare Krishna, Alessandra, Haribol, Jaqueline, Haribol, Jaque. Tem um comentário aqui do Prabhupada Vyoma. Srila Prabhupada quis dizer que a posição de um Vaishnava é superior à de um Brahmana de casta hindu, e não que a pessoa em si, que seja um Vaishnava, seja superior. Positivo. Esse é um detalhe importante aqui da leitura que a gente não falou, né? Então tem um Brahmana de casta hindu, né, que é uma posição, né, apenas, mas a pessoa, no entanto, muitas vezes não é qualificada, né, e o Vaishnava é aquele que tem a posição que é superior do Brahmana, né, até.
outro aqui chama Sundara Hare Krishna. Haribol. Bom dia. Então, alguém quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta? Senão a gente encerra por aqui. Então, acho que não tem mais comentário, nem pergunta. Muito obrigado pela audiência. Convidamos a todos na próxima terça-feira agora, né? A gente vai celebrar no Templo da ISKCON, aqui na Estrada da Barra da Tijuca 2010, o passatempo transcendental, onde o Senhor Krishna ergue a colina de Govardhana, né? E todos estão convidados a partir das 5h30, né? E é isso. Então, a gente se despede por aqui. Muito obrigada. Uma ótima semana para todos. Hare Krishna, Shila Prabhupada aqui. Jai.